Olá, pessoal. Eu sou o Ricardo Pérez e você está na República dos Santos, hoje analisando o empate de 1-1 entre Fluminense do Piauí e Santos. E, por que não dizer, a classificação do Santos para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Um jogo até difícil de se analisar, sem contar as condições do gramado, a chuva incessante, que mudaram muito uma situação de futebol técnico, né? E também pelo fato de o time do Piauí, do Piauí, né, o Fluminense do Piauí, vem passando uma fase muito boa lá no Campeonato Piauiense. A gente viu que não é um time bobo, não. Um time difícil de segurar e que logo de cara começou, foi se impondo em campo. O Santos, apesar de estar com o time titular, o Santos tinha muita dificuldade de botar a bola no chão, não só pela intensidade que o time do Fluminense aplicou no jogo, mas também pelo gramado irregular. Muitas vezes os jogadores furavam, a bola vinha rasteirinha, daqui a pouco pegava em uma daquelas moitas lá e subiam. A menina até comentou que o gramado faz quase 50 anos que não é trocado, lá é só feito manutenção. Então isso interfere muito na qualidade do futebol e o time mais técnico geralmente sofre muito com isso, né? E não foi diferente ontem. O time do Piauí veio, o Fluminense começou a encurralar o Santos, criar situações e o Santos se defendendo do jeito que dava, o que é uma postura que incomoda a torcida, porque a gente percebe que o time grande está passando sufoco pelo, entre aspas, time pequeno, apesar que ele tem que ponderar que jogava em casa. E o Peixe, bom, quando eu falo de Peixe, eu lembro do boxe do Santista. Que beleza, né? Liga lá, fala com o Alex, fala com a Tita lá e pede tudo bom, do bom e do melhor, só coisa deliciosa e barata. Mas, continuando, o Santos foi se encolhendo, e por várias vezes o time do Fluminense criou situações. O Santos também criou, mas muito pouco, muito timidamente. O time tinha dificuldade de botar a bola no chão e criar alguma coisa. Até a única coisa que eu percebi de diferente da estreia do técnico novo, do Fábio Bustos, foi a liberdade que o Balieiro, jogando na lateral direita, teve de subir várias vezes. Às vezes ele trocava com o Ângelo, ele subia e o Ângelo ficava. Até uma situação inusitada, porque os outros técnicos do Santos, o Balieiro não passava do meio de campo. A gente sabe que o Balieiro tem uma limitação técnica, mas através da voluntariedade ele conseguiu até chegar algumas vezes com boas condições no ataque. O time do Fluminense continuou pressionando e numa das jogadas, um dos melhores jogadores do Santos falhou, que é o Lucas Pires, que eu volto a dizer, esse moleque vai chegar numa seleção brasileira, muita personalidade, mas eu não vou negar que ele falhou no lance do gol do Fluminense, titubeou, o cara matou a bola na frente dele, aquele é o tipo de bola que tu abaixa a cabeça e o juiz dá falta. Precisa ter coragem, mas é só tu abaixar a cabeça o juiz dá falta. E ele deixou o cara virar e chutar, a bola foi no cantinho, nada pôde fazer o João Paulo. A partir daí, quando eu pensei até que o time do Fluminense ia continuar na pressão, o que aconteceu foi o contrário. Começaram a se encolher e, erroneamente, tentando garantir 1-0. 1-0 não garante ninguém, né? E o Santos começou a mudar de postura do jogo, o Santos começou a jogar de maneira mais incisiva, começou a ir mais para o ataque, e aí sim, até o final do primeiro tempo, criou algumas situações e começou a se tornar o Santos mais parecido com o que a gente gosta. O Ricardo Goulart começou a se apresentar mais na frente, apesar de Camacho e Sandri continuam não criando exatamente nada. Muitas das jogadas eram em função da capacidade técnica do Ângelo, ou às vezes o Marcos Guilherme rodando ali pelo meio de campo, mas a capacidade de criação de Camacho e Sandri, zero, simplesmente zero. O Lucas Pires, às vezes, chegando um pouquinho mais acima, mas o Lucas Pires, ele sente falta de jogar alguém caído na esquerda, quando, no caso, o Lucas Braga joga com ele, melhora bem o jogo, né? Como tem Lucas no Santos, né? Lucas Pires, Lucas Braga, Lucas Barbosa, eita, falta de criatividade. Mas vamos lá. E o Santos até chegou a incomodar um pouco o Fluminense no final do primeiro tempo.
Quando começou o segundo tempo, o Santos veio para ganhar ou perder, porque ou vai ou faz o nome ou cria um apelido. E foi para cima do time do Fluminense, incomodando, deixando o Fluminense sem passar do meio de campo, mas nessa hora a chuva apertou e mudou muito a condição técnica do jogo em função disso, né? Muita chuva, até que a drenagem do gramado lá funcionou bem, mas a chuva sempre é uma variante que incomoda muito, né? E quando eu estou incomodado, sabe o que eu faço? Rota Nordestina. Olha quanta coisa boa. Rota Nordestina, todo o sabor do Nordeste pertinho de você. O delicioso tempero brasileiro está aqui em Santos, com tudo que a culinária nordestina tem de melhor. Localizado na ponta da praia e com uma decoração típica, o Rota Nordestina te levará numa viagem de temperos e sabores. O restaurante fica na Avenida dos Bancários, número 151, na ponta da praia. Peça também pelo delivery, 13 3321 5909. Restaurante Rota Nordestina. Viu que delícia? Convém ressaltar que no intervalo o Auro entrou na lateral direita no lugar do Balieiro. Não entendi muito bem a sugestão, até achei que o Balieiro estava bem no jogo. Mas o Auro fez sua estresse, mostrando o lateral, de certa forma, voluntarioso e pode pegar mais embalo no time. E também o Sandri saiu, porque o Sandri já tinha um cartão amarelo para a entrada do Zanochel, que é um jogador que eu tenho minhas ressalvas, mas eu não posso negar que ontem jogou bem contra entrou com voluntariedade, criando situações de jogo e ajudou também a pressionar o time do Fluminense. E o Santos tentou de várias maneiras, só sofrendo contra-ataques, e não foi diferente que num contra-ataque desse, o Santos sofreu exatamente, quase tomou um gol. O Fluminense deu uns 3 ou 4 bons contra-ataques, que foi o que ele se propôs a jogar no segundo tempo, e uma entrada meio que atabalhoada lá, não foi lá do outro mundo, mas o Camacho, que já não vinha bem no jogo no sentido da criação, acabou fazendo uma falta e o Santos ficou com um jogador a menos. Se estava difícil com 11, imagina com 10. E quando a gente pensava que a vaca ia para o brejo, porque aí o Fluminense procurou dar uma equilibrada no jogo, o Santos acabou se impondo mais, criando, com um jogador a menos, acabou criando mais situações. E o Pirani, que tinha entrado juntamente com o Lucas Barbosa no segundo tempo, e com o Lucas Braga, tentando fazer o Santos ser mais incisivo. O Lucas Braga entrou no lugar do Marcos Guilherme, que já tinha corrido bastante, o Lucas Barbosa no lugar do Ângelo, 2 jogadores que entraram muito bem no jogo, mas o Pirani, que entrou mais para o final do jogo, no lugar do Marcos Leonardo, acabou dando um passe espetacular para o Ricardo Goulart, que com categoria matou a bola e ficou cara a cara com o goleiro, e ali ele não fica nervoso, fazendo o gol de empate do Santos. A partir daí, todos os dois times, com muita chuva, começaram a ficar mais receosos, a ficar mais se segurando, né? E o jogo acabou encaminhando para os pênaltis, porque nessa fase o empate não é do time visitante, e sim vai para pênalti. E nos pênaltis, vários jogadores acertaram. O Pirani acabou perdendo o pênalti para o Santos, mas no final o Santos acabou se classificando por 5-4. E para comemorar essa classificação, nosso Bar History. Nosso Bar History. Depois do sucesso na Praia Grande, agora você conta com o nosso Bar History no centro de Santos. Com uma ótima infraestrutura, o nosso Bar History conta com espaço kids, monitores de dança e serviços de valet park. Experimente nossa ótima comida e nossos drinks ao som da melhor música brasileira. Consulte nosso Facebook para saber os detalhes da programação. Reservas de mesa pelo WhatsApp 997899900. Nosso Bar History, Rua Gonçalves Dias, número 16, no centro. Que beleza, né? Casa bonita, música ao vivo. Procura o Gabriel lá. Fala que foi o Ricardo Pérez que mandou. Muito boa essa casa. Além da comida ser daqui, ó.
Mas, enfim, o Santos acabou, entre mortos e feridos, se salvando dessa situação adversa. Um jogo muito difícil, um jogo longe de casa, um jogo que você tem que atravessar o país. São 5, 6 horas entre avião e ônibus, e as adversidades do gramado e da chuva. Mas a gente não pode deixar de exaltar o fato que o time, mesmo com um jogador a menos, conseguiu se classificar, mesmo que tenha sido nos pênaltis, e vai para a próxima fase. São mais 2 milhões no cofre do clube, isso ajuda muito, né? Agora o Santos pega o clássico domingo contra o Palmeiras, depois pega a Ferroviária naquele jogo adiado e o Água Santa no final da outra semana. 3 jogos importantes, porque o Santos, além de ter chance de se classificar, tem risco de se rebaixar. Então tem que ficar muito esperto. Obviamente o jogo contra o Palmeiras é o mais difícil. A gente sabe que o Palmeiras está numa fase muito melhor que a do Santos e vamos torcer para que o Santos tenha uma boa atuação lá no Allianz Parque. O jogo não é em casa, vai ser realmente muito complicado. E tentar depois também com a Ferroviária e com a Água Santa fazer pontos que deixou escapar, como com o Novo Horizontino no último jogo. É isso aí, gente. Eu sou o Ricardo Pérez, você esteve na República dos Santos. Participe, deixe seu comentário, sem briga, sem discussão. Divulgue para os amigos e, se Deus quiser, estaremos aqui no domingo comentando Santos e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Um grande abraço!